Muito boa noite, amigos e amigas do canal Mundo Médico, muito além do consultório. Hoje nós temos o prazer de receber nosso amigo, aquelas pessoas que a gente conhece há pouquíssimo tempo, mas que parece que tem 30 anos que a gente conhece, É que é verdade. o doutor Newton Lima. Doutor Newton Lima, ele é educador, coordenador de colégio técnico, e ele é também advogado e especialista em direito médico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, hoje ele vai conversar um pouco com a gente, vai trazer um pouquinho das noções básicas de erro médico dentro do direito médico. Então, ele vai conversar um pouco com a gente uns 20, 30, 40 minutos. E depois, se alguém quiser, fique à vontade para abrir câmera, para conversar um pouco, tirar suas dúvidas sobre essa área tão interessante do direito, com tanta coisa legal acontecendo, tá bom? Muito obrigado, doutor Newton. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite, doutor Paulo. É uma alegria muito especial participar dessa live. E é verdade o que o Paulo disse, parece que nos conhecemos há muito tempo, pessoa simpaticíssima, que milita nessas três áreas, na verdade: a área da educação, a área do direito e também, agora, a área da medicina. Eu sou o Newton Lima, meu nome mesmo é José Newton Lima Fernandes. Atuo como educador e também como advogado, com especialização na área de direito civil, e o tema da minha especialização é erro médico e responsabilidade civil. E é sobre esse tema, sobre esse assunto, que nós vamos falar esta noite. Eu, para não perder o vício de professor, então vou começar definindo o que significa erro médico, trazendo alguns conceitos. Quando nós falamos em erro médico, nós precisamos considerar o que significa erro primeiro. Segundo o dicionário, erro é uma incorreção, é um desvio do caminho reto, é uma falsa opinião, é um engano, uma falta, uma culpa, um equívoco. E esses elementos se aplicam às situações pontuais que acontecem nas várias áreas do saber humano ou nas dinâmicas do dia a dia da nossa vida. Então, todos nós podemos cometer erros nas mais variadas áreas. Nós estamos, naturalmente, tratando do erro num aspecto específico aqui, que é no universo do direito. Então, no âmbito do direito, nós estamos tratando com um tema do direito chamado de responsabilidade. Em direito, quando nós falamos de responsabilidade, nós partimos do princípio jurídico de que todas as pessoas são obrigadas a responder por danos causados a terceiros, com o objetivo ou a finalidade de que sejam resguardados os interesses dos indivíduos no contexto da sociedade ou da coletividade. Então, no âmbito do direito, nós estamos navegando pelo universo da responsabilidade, ou, por bem dizer, culpabilidade, que se aplica tanto a questões cíveis, questões penais e questões administrativas. A responsabilidade médica, em toda a sua amplitude, pode ser definida como uma obrigação de ordem civil, penal ou administrativa a que estão sujeitos os médicos no exercício profissional quando de um resultado lesivo ao paciente. Esse resultado lesivo, ele, para ser configurado como responsabilidade médica, ele precisa ser marcado por imprudência, imperícia ou negligência. E mais abaixo eu vou falar um pouquinho para você sobre esses três elementos da responsabilidade médica. Esta responsabilidade fundamenta-se, então, no princípio da culpa. E
No princípio da culpa, o agente dá causa a um dano sem o devido cuidado a que, normalmente, ele está obrigado por dever de ofício, de formação e de condições. Neste caso, então, dá para dizer que procede culposamente quem age sem a necessária precaução, julgando que o dano não se dará. O que significa aí que a gente constrói uma fórmulazinha matemática, que é a seguinte: quanto maior a previsibilidade de um resultado danoso, maior é o grau de culpa a que incorre o profissional. Aí, para resumir esta definição, eu posso dizer para você o seguinte, que, em sentido estrito, erro médico é aquela conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica capaz de produzir um dano à vida ou à saúde de outrem, caracterizada por imperícia, imprudência ou negligência. Agora, é muito importante também que você compreenda que há uma diferença entre erro médico e acidente imprevisível ou mal incontrolável. Então, são três coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o erro médico, outra coisa é o acidente imprevisível e outra coisa ainda é o mal incontrolável. Então, voltando a esses elementos. O erro médico é uma forma atípica e inadequada de conduta profissional que supõe uma inobservância técnica capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do paciente. O acidente imprevisível é aquilo que traz um resultado lesivo, de fato, supostamente proveniente de caso fortuito ou força maior. Este resultado lesivo afeta a integridade física ou psíquica de um paciente durante o ato médico ou em razão dele, porém incapaz de ser previsto ou evitado, não só pelo autor, mas por qualquer outra pessoa. E eu falei para você aqui em caso fortuito e força maior, né? Esses dois elementos aí, esses dois conceitinhos de caso fortuito e força maior, são muito importantes serem compreendidos para você saber o que é este acidente imprevisível, porque o caso fortuito é tudo aquilo que se mostra imprevisível quando não inevitável, é tudo aquilo que chega sem ser esperado e por força estranha à vontade do homem que não pode impedi-lo. Com a existência do caso fortuito, não deixa de existir a conduta, nem mesmo o resultado, só que não será atribuída ao agente porque não há dolo e nem mesmo existe culpa em sentido estrito. Ele não tem controle, acontece a revelia da vontade do agente. A força maior é um conceito relacionado, bem parecido, só que tem uma coisa interessante. A força maior refere-se àqueles acontecimentos que, ainda que sejam previsíveis, não dá tempo e nem existem meios para se evitar. São eventos físicos ou naturais, de índole, muitas vezes, ininteligente, e diligência, esforço, qualquer ação empreendida, ainda que excepcional, não consegue vencer a força maior. Do ponto de vista das consequências jurídicas, o caso fortuito e a força maior são equivalentes, apesar dessa nossa preocupação de marcar a diferença entre uma e outra. Bem, o terceiro elemento é o mal incontrolável, né? O que é o mal incontrolável? É aquele resultado danoso proveniente de sua própria evolução, em que as condições atuais da ciência e a capacidade profissional ainda não oferecem uma solução. Por isso, o médico tem com o paciente, essencialmente, aquilo que nós chamamos, ou podemos chamar, de obrigação de meios, em vez de obrigação de resultados. Quer dizer, o médico vai envidar todos os esforços, vai usar toda a sua ciência, a melhor técnica e o melhor instrumental para alcançar o fim, porém não há garantia
de que esse fim seja alcançado porque ele está imbuído das melhores intenções, né? Então, o mal incontrolável acontece à revelia da melhor ciência, da melhor técnica, das melhores condições e dos melhores instrumentos. Então, é importante fazer essa diferenciação, porque nem tudo é erro médico. Tem coisa que é apenas mal incontrolável e tem coisa que é apenas acidente imprevisível. Então, são coisas muito interessantes e importantes também. Quer dizer, então, que nem todo mau resultado é, essencialmente, um erro médico. O erro médico também, ele tem duas características interessantes do ponto de vista jurídico. Ele pode ser pessoal ou pode ser estrutural. Ele é classificado como estruturalmente ou estritamente pessoal quando o ato lesivo se deu, né, o ato lesivo aconteceu na ação ou na omissão por despreparo técnico e intelectual, por erro grosseiro ou por descaso, e ainda motivos ocasionais relacionados às condições físicas e emocionais do profissional. Então, é um jeito de você dizer que o dano foi provocado pela ação da pessoa. Em contraposição a isto, existe a dimensão que nós chamamos de falha estrutural. Quer dizer o seguinte: embora o profissional fosse o melhor, tivesse a melhor ciência, a melhor formação, a melhor competência, a melhor intenção, os meios e as condições de trabalho eram insuficientes e até ineficientes para se alcançar uma resposta satisfatória. Neste caso, pode ser o melhor profissional possível. Se ele não tem os melhores meios, ou pelo menos os meios razoáveis, com toda certeza, ele não vai alcançar o fim desejado. Nós falamos em erro médico também na perspectiva da responsabilidade que pode ser legal, que é aquela atribuída pelos tribunais, podendo comportar, neste caso, ações civis, penais ou administrativas, e existe a dimensão da responsabilidade moral. E aqui não é moral no sentido do senso comum, é no sentido estrutural ou técnico. A responsabilidade moral, neste caso, ela é de competência dos conselhos de medicina. Afinal, existe um código de medicina que orienta as práticas na profissão. E aí existem processos disciplinares que são abertos em razão daquelas situações que são objeto de denúncia, né, ou de apuração pelos conselhos de medicina, que podem ser regionais ou federal, né? O erro médico, para se configurar, ele consta de 5 elementos fundamentais, sem os quais nós não podemos falar, nem configurar, nem caracterizar o erro médico. Quais são esses 5 elementos? São um agente, são o ato profissional, são a ausência de dolo, a existência de um dano e também uma relação causal entre o ato e o dano causado. Quanto ao agente, é importante saber que o acusado deve ser um profissional para ser arguido de falta de responsabilidade médica. Isto não isenta aqueles que exercem ilegalmente a medicina, como é o caso dos curandeiros ou dos charlatães, né? Existe um ditado corrente na sociedade, segundo o qual de médico e louco todos temos um pouco. Mas existem aquelas pessoas que, para além desse senso comum de querer indicar um chazinho, querem se apresentar como os que vão promover ou mediar a cura. E são os curandeiros e são os charlatães, e esses são tipificados na lei e serão enquadrados de acordo com a própria lei. Nós não estamos pensando nesses como os agentes do erro médico, né? Perfeito. Deixa eu só cumprimentar a Sara, que veio aí, prestigiar, doutora Sara, também está trabalhando aí com erro médico também. Aí, só fazendo um complemento, eu sou advogado já há um bom tempo e sou estudante de medicina. E, às vezes, alguns colegas perguntam: Paulo, o que configura exercício ilegal de medicina? Eu faço faculdade no exterior,
Enquanto você não tiver revalidado ou plenamente médico, qualquer coisa que pareça que você esteja exercendo medicina pode ser configurado como exercício Ilegal da ilegal medicina. da profissão. Então, se você quer prescrever, você, sua mãe, sua avó, sua tia, querem prescrever aquele chá milagroso, se você cobrar para fazer isso, é possível que chegue em curanderismo, é possível que chegue em exercício ilegal da medicina. Então, por favor, tome cuidado. Tem muita gente que se forma no exterior, fica doido para exercer medicina no Brasil e às vezes o processo de revalida às vezes demora. Então, teve uma menina que chegou a copiar um número de CRM aleatório que ela achou, colocar no colocar a plaquinha, fazer o carimbo dela e saiu medicando, saiu atendendo, até que acharam. Acharam, vai ser processo, também provavelmente vai ter dificuldades enormes de conseguir revalidar no Brasil, de conseguir exercer a medicina no Sem Brasil. dúvida. Pode ser, provavelmente até consiga, mas vai levar um tempo bem grande. Verdade, verdade. É fundamental tomar os cuidados e sempre agir nos termos da lei, né? Como disse o doutor Paulo, existe o Revalida com essa finalidade e há profissionais que dão assessoria aos que estão buscando regularizar a sua condição para o exercício. E não vale a pena você jogar fora algo que, para além de um ofício, é uma vocação, né? Médico não é só uma questão de ofício, tem que ser vocação. Então, não vale a pena você jogar fora esse sonho, tentando, por ansiedade ou por qualquer outra motivação, adiantar um processo que vai só te trazer problemas. Então, como nós dizíamos, é fundamental que tenha o agente. O segundo elemento, então, é o ato profissional, quer dizer que a espécie delituosa não pode deixar de ser proveniente, senão de um ato estritamente profissional para ser objeto dos dispositivos da lei, sob pena de não configurar propriamente erro médico, porém receber outra denominação na estrutura do direito brasileiro. Os atos delituosos e de natureza outra praticados pelo médico, embora no exercício da profissão, ficam sujeitos à sanção de outras normas que se referem de todos em geral e ao médico em particular, que se serve das facilidades da profissão para praticar certas condutas de charlatanismo prejudiciais à vida e à saúde das vítimas. E isso é o que acontece, por exemplo, nos crimes contra a saúde pública, quando os autores são médicos formados, né, devidamente credenciados. Aliás, nós estamos numa época em que esses crimes são muito possíveis, né? Há importante também elemento, que é o terceiro, é a ausência de dolo. Quer dizer, então, a culpa profissional reduz-se, nesse caso, à noção geral de culpa, e a gente vai desenvolver um pouquinho mais abaixo, mais à frente, né, sobre esse tema. Em sentido estrito, tanto no universo do direito penal quanto do direito civil, culpa é a violação de um direito por um fato imputável, mas praticado sem a intenção de prejudicar, né? E aqui é culpa, de novo, né, naquele sentido específico. No direito civil, e aí em sentido amplo, a culpa abrange também a noção de dolo, que se dá quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E é bastante complicado, né? A existência de dano efetivo é o quarto elemento, quer dizer, é indispensável para caracterizar uma falta pela qual deva o médico ser responsabilizado, é que haja o dano real com a morte ou uma lesão física ou uma perturbação funcional ou de outra natureza no paciente. É primordial que se diga que o dano moral ou econômico não caracteriza propriamente como erro médico, mas
podem ser tomados em consideração para a fixação de indenização total, se fizer parte da ação. Né? Então, é importante levar isso em conta. Quinto elemento que constitui, né, que dá forma ao erro médico, em sua tipificação, é a relação causal entre o ato e o dano. Quer dizer, tem que ter uma ligação de dependência entre o dano e o ato profissional apontado como causador de fato, né, daquele dano. Não é casual que um dano apontado seja apenas consequência do próprio estado natural de segmentos comuns irreparáveis de certa conduta médica, muitas vezes despercebida e imprevisível, e que pode, por isso mesmo, ser fatal. Não se pode pensar que nós estamos falando, nesse caso, de imperícia, nem de negligência, nem de imprudência, porque são coisas diferentes, né? Mas a gente vai tentar detalhar um pouco mais e tornar clara. Quando a gente fala também em erro médico, né, não pode ficar apenas no campo conceitual, ou como a gente fala em direito, né, no campo da doutrina. Existe também a fundamentação jurídica, ou seja, os diplomas legais, né, os códigos de leis, ou os mecanismos normativos do sistema jurídico, eles precisam configurar ou positivar o erro médico ou o dano provocado pelo erro médico para que nós pensemos em responsabilidade civil. E, nesse caso, desde a Carta Magna, a Constituição Federal, né, por exemplo, o artigo 37 e o parágrafo 6º, né, estabelece todas as implicações nas entidades ou pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que sejam prestadoras de serviço como responsáveis pelos danos que seus agentes possam causar a terceiros e asseguram ali o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou no caso de culpa. Além da Constituição, o Código Civil, ele também tem uma série de artigos, por exemplo, o artigo 186, o artigo 927, o artigo 948, o 949, o 950, o 951, que fundamentam juridicamente a responsabilidade no exercício da profissão, no nosso caso aqui, né, da profissão de médico, ou a configuração propriamente dita do erro médico como tal, né? E aí tem as várias nuances desta dimensão jurídica da culpa. É importante dizer o seguinte, né? Que isso fique claro para todos nós. A normatização do erro médico, ela leva sempre em conta, em sua configuração ou positivação, aquilo que pode ser chamado de erro profissional excusável, que não é a mesma coisa que a imperícia, né? Porque sempre que o profissional, empregando a correta e oportunamente os conhecimentos e as regras da ciência, chega a uma conclusão que provoque um dano, não necessariamente isto é erro médico, como nós já dissemos posteriormente, né? Agora, é importante também saber que essa mesma lei que configura o erro médico, que trata do que é o erro excusável, ela estabelece alguns princípios. Por exemplo, que o médico não se tenha havido com culpa em qualquer modalidade, seja na negligência, na imprudência ou na imperícia, que o mau resultado seja consequente de um erro de diagnóstico possível do ponto de vista estatístico, que o estabelecimento do diagnóstico tenha oportunamente sido utilizado meio e método humildemente empregado no meio médico, né, pelos profissionais, que a terapia clínica ou cirúrgica seja habitualmente utilizada para diagnóstico formulado e que o evoluir do caso se tenha processado dentro das expectativas. São os elementos de princípio que configuram aquilo que a lei resguarda como
o erro médico excusável, né? Afora dessas situações, aí os diplomas legais vão tratar das situações específicas. O Código Penal também é evocado neste caso, e é aí que nós temos a configuração do elemento culposo do agente quanto à imprudência. A gente caracteriza a imprudência quando o profissional age com audácia em sua conduta e em suas atitudes, de modo não justificado, nem reconhecidos pela experiência, nem pela literatura médica, nem pelas intervenções cirúrgicas convencionais, né? Ele faz intervenções cirúrgicas arriscadas, ele aplica doses exageradas de medicamento, além de outras. Então, esta é a imprudência, é agir fora daquilo que é a média do comportamento médico ou daquilo que é indicado pela literatura técnica, pela ciência médica. A negligência implica na omissão de precauções e de cuidados que são tidos também como necessários, aliás, sem os quais devem ser previstos danos. Então, por exemplo, o emprego de medicamentos trocados é uma manifestação ou um exemplo de negligência. O esquecimento de instrumental cirúrgico no campo operatório é bastante comum nas ações por erro médico, mas é considerado negligência e, por isso, geralmente as ações são ganhas pelos reclamantes. O abandono do doente, a propagação de doenças infecciosas pelo médico que é pouco cuidadoso, né? Quem é da área médica ou quem é estudante de medicina, especialmente se já é um profissional de muito tempo, né? O profissional de medicina, ou o iniciante que ainda não conhece as rotinas, tende a ser um tanto descuidado, um por excesso de confiança e outro por excesso de conhecimento. Então, é importante que o uso de EPI é algo que não se pode abrir mão em hipótese alguma para bem de todos, inclusive do próprio profissional de saúde. O terceiro elemento da culpa, aí, juntamente com a imprudência, a negligência, é a imperícia. E a imperícia ela é muito importante, a gente vai trabalhar com ela um pouquinho mais quando falar da culpa objetiva do médico. Por quê? Ela traduz a incapacidade técnica, a falta de habilidade, a ignorância grave na realização de atos profissionais, por exemplo, perfuração do fundo do útero numa curetagem, o comprometimento da artéria braquial ao praticar-se uma sangria, além de outras práticas que demonstram que a pessoa não tem qualquer habilidade com a medicina, não tem nenhum conhecimento com aquela área. E aí tem vários artigos, né, no Código Penal, por exemplo, o artigo 44, né, que nos ajuda na tipificação das penas para o caso culposo, né, quando se configura a negligência, a imprudência e a imperícia, e é muito importante ser considerado. Um outro diploma legal que eu afirmo para vocês que é determinante, especialmente em questões de processo, nessas situações de configuração do erro médico, é o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor ele é tão importante que o artigo 6º, por exemplo, é uma ferramenta muito eficaz para quebrar um princípio de processo civil, que nesse caso aqui, ligado ao erro médico, é a inversão do ônus da prova. Em princípio, no direito processual civil, o ônus da prova está a cargo do que propôs a ação. Só que, com o Código de Defesa do Consumidor, esse ônus pode ser invertido. E a gente vai falar um pouquinho das questões da natureza do contrato de serviço médico, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, além do artigo 6º, nós temos o artigo 14, que é bastante interessante nessa configuração, e esse artigo 14, não só ele, como os parágrafos decorrentes dele, são muito importantes também nesse processo. É importante dizer, né, que ele faz eco, o Código de Defesa do Consumidor, a outros diplomas legais que coloca foco na responsabilidade e estabelece a relação contratual entre o prestador, que é o médico, e o consumidor, que é o paciente. Então, e ele prevê para os profissionais liberais, como princípio, a verificação da culpa.
Aí nós temos também o Código de Ética Médica, que é fundamental, né? Todo estudante de medicina precisa se apropriar dele, e os profissionais de medicina devem conhecê-lo, praticá-lo, e ele trata de modo que naturalmente, né, está ligado ao universo da prática da medicina. A responsabilidade do médico não se presume, tem de ser provada para que ele possa ser eventualmente penalizado. E aí tem vários artigos muito interessantes, como o artigo 29, que trata da responsabilidade do médico, né? Por exemplo, 29 diz praticar atos profissionais danosos ao paciente que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência. Veja, fazendo eco ao Código Penal nesse caso, né? O artigo 46 também trata da configuração da responsabilidade do médico. Nós temos também, no âmbito do direito, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que é a Lei 9.099, de 1995, especificamente o artigo 89, tanto o caput como os parágrafos de 1 até 6º, aliás, de 1 até 7º, que dão a configuração do nível de responsabilização dos profissionais liberais, em particular do médico, no caso de configuração de culpa. Existem portarias do Centro de Vigilância Sanitária que são evocadas em situações processuais, como o caso da portaria número 5, por exemplo, que é muito usada em situações de processo, em seus vários artigos. Nós temos também algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, como é o caso da resolução 1363 do Conselho Federal de Medicina, que estabelece normas para aqueles que praticam anestesia, e aí tem todo um conjunto de circunstâncias que são também evocadas. E diz o seguinte, como princípio, que o médico, como profissional, deve responder pelas faltas legais ou morais cometidas no exercício de suas atividades, né? Sempre chamando a atenção para a responsabilidade do médico no desenvolvimento do seu ofício, né? O erro médico, nesse caso, então, né, partindo do pressuposto de que ele tem uma fundamentação normativa no direito pátrio, né, no direito brasileiro, e também em suas várias instâncias, como nos conselhos e assim por diante, nós passamos a tratar o erro médico na dimensão da responsabilidade civil do médico, né? Nesse caso, eu preciso comentar com vocês que o Código Civil Brasileiro, na parte geral, especialmente os artigos 186, 187 e 188, tratam da responsabilidade civil, e na parte especial, o artigo 389, especificamente trata da responsabilidade contratual, e da obrigação de indenizar e também da indenização, que recebe ali o título de responsabilidade civil. O fundamento da responsabilidade civil está na alteração do equilíbrio social que é produzida, né, essa alteração, por um prejuízo causado a um dos membros do corpo social. Eu não quero ser nominalista, né? Não quero ficar cansando vocês com terminologias técnicas, mas no direito é muito importante que nós definamos, né, ou delimitemos a abrangência de certos termos, porque quanto mais delimitado, maior é a proteção, é o resguardo do direito daquele que teve o seu direito lesado, né, ou que quer defendê-lo. Então, nós temos, quando trata da responsabilidade civil do médico, nós temos a responsabilidade civil subjetiva, que é aquele elemento do ato ilícito em torno do qual a ação ou a omissão levem à existência de um dano. É lógico que, nesse caso, a ação ou omissão ela não é sinônimo de um dano, mas ela promove, ela provoca o dano. E aqui, quando a gente fala isso, se acusa a responsabilidade do autor quando existe culpa, quando existe um dano e quando existe o nexo causal. Se não há esses três elementos, não se configura responsabilidade civil
subjetiva. Agora, atualmente, essa teoria ela vem sendo contestada por várias razões, inclusive em nível de tribunais. Primeiro, pela imprecisão do conceito de culpa, dado o seu cunho teórico e de caracterização imprecisa, o que sempre funciona a favor da defesa, no caso, né, de quem está no outro polo. O surgimento da responsabilidade sem culpa, que é um elemento processual muito presente nos dias atuais em situações de ação judicial. E existe responsabilidade mesmo sem culpa por causa do resultado. E, além disso, por causa do sacrifício coletivo. Bem, para além desta responsabilidade civil subjetiva, existe também, e agora mais importante, crescentemente cada vez mais importante, a responsabilidade civil objetiva. E ela é muito interessante, e eu diria que ela chama a responsabilidade como valor até mesmo subjetivo do médico, que a viga mestra da teoria objetiva é o risco. Quer dizer o seguinte, né? Toda ação que o médico empreender, que o profissional de saúde empreender, ela é marcada pelo risco. Se é marcada pelo risco, ela é passível de comprovação por algum mecanismo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É por isso que ela é bastante mais complicada, porque não é tão solta como a teoria subjetiva. Aqui, nós vamos buscar meios de prova para dizer o seguinte, olha, o simples fato de ter empreendido a ação sem as devidas precauções, sem o devido cuidado, abrindo mão, né, ou assumindo o risco, provocou o dano. E aí nós queremos o ressarcimento. E para ressarcir, nós vamos lidar agora com aquela discussão de ônus de prova. Ou o autor vai promover a prova, ele inverte o ônus da prova, assumindo a responsabilidade, nesse caso, o profissional médico. E é importante todos os cuidados para isso, né? Então, basta, nesse caso, a causalidade entre o ato e o dano para obrigar a restauração, né? Ou a reparação do dano sofrido. É bom que se saiba também, né? Quando comecei a pesquisar sobre esse tema, fiquei bastante preocupado, porque eu tenho alguns amigos que são da área médica, para não parecer uma perseguição de uma área contra a outra, né? Advogados contra médicos, né? Então, é bom que se saiba que não se cogita aqui, né, de represália, de vingança. Pelo contrário, não se trata disso. O princípio que rege a responsabilidade objetiva ou a configuração jurídica do erro médico é o princípio da solidariedade e da equidade. E isso reflete a sensibilidade do doutrinador, né, do legislador, diante dos fenômenos sociais, das consequências e que são inevitáveis, né, especialmente nos tempos de hoje. Então, para atender especialmente às demandas do mundo que nós vivemos, né, do mundo contemporâneo. Aí eu quero também dizer, né, à primeira vista, o fato de alguém responder por danos que tenha causado sem culpa parece uma grave injustiça. Só que também não seria menor injustiça deixar a vítima sujeita à própria sorte, arcando sozinha com os seus prejuízos, né? Então, é aí que entra esse equilíbrio social que o legislador levou em conta quando tratou desse tema. Então, a solidariedade, nesse caso, é o maior sentido social da justiça. Nesse caso aí, indenizar o dano produzido sem culpa é mais uma garantia que propriamente uma responsabilidade. E não se deve pensar que os reparados pelo dano tirem proveito disso, né? Tirem vantagem, porque como vocês sabem, e eu também, os danos são sempre maiores que o reparo, né? Indiscutivelmente, né? Não tem nem o que se dizer a esse respeito. A responsabilidade civil do médico sempre provocou controvérsias, né? E não vai deixar de provocar. É claro que quando o médico exerce a sua atividade junto ao paciente, tem a intenção de beneficiá-lo. Mesmo assim, o dano pode acontecer. E a tendência de hoje
apenas a força maior, apenas o caso fortuito, ou atos de terceiros, ou a culpa do próprio paciente, isentariam o médico de responsabilidade civil, nesse caso, né? É uma coisa que os tribunais têm levado em conta cada vez mais. Lógico também, né, apesar disso que eu estou dizendo, não é fácil estabelecer a responsabilidade nem civil e nem penal do médico, né? E até por causa disso que a responsabilidade civil vem sofrendo profundas modificações. Uma outra coisa importante de se saber nessas situações jurídicas e processuais é que a responsabilidade do médico está presa necessariamente, cada vez mais, ao aspecto contratual, melhor dizendo, né? Que faz da relação médico-paciente um contrato de locação de serviços. Por isso, o interesse primordial tem sido da reparação do dano, né? Então, é uma questão estritamente abordada do ponto de vista quase que comercial mesmo, né? E é nessa hora que é importante que a gente fale de um modo bem específico das questões contratuais e das questões de processo envolvidas aí, né? A responsabilidade civil do médico, ela é cada vez mais configurada hoje em dia. Os principais doutrinadores da área, aí, como o Aguiar Dias, o Kfouri Neto, o Silvio Rodrigues, como sendo responsabilidade estritamente contratual. É até possível que o médico venha a incorrer em responsabilidade extracontratual também, né? Pode acontecer, por exemplo, a prestação de um serviço médico em situação de emergência, sem que antes tenha havido qualquer acordo de vontades, tanto entre o paciente e entre o prestador, no caso o médico, né, o profissional de saúde. A responsabilidade indenizatória pela falha na assistência médica ocorrerá tanto quando ela é contratual, convencionada entre as partes, como naquela que aconteceu de modo extracontratual, porque o resultado foi sempre, o dano foi sempre lesivo, no caso que se possa configurar, né? O conceito de culpa é o mesmo para ambas, tanto para a contratual quanto para a extracontratual. Agora, aí a gente precisa pensar o seguinte, né? A obrigação do médico nesta relação contratual, ela é uma obrigação que não pode ser caracterizada como obrigação de resultado. Por quê? Na obrigação de resultado, o contratante obriga-se a alcançar um determinado fim, cuja não consecução importa em descumprimento do contrato. Então, tem-se perante o outro contratante um débito específico que consiste em alcançar o fim predeterminado ou não. Nesse caso, o fim confunde-se com a prestação devida. Por esse motivo, e aí um pouquinho de juridiquês, né? O inadimplemento contratual se casa, né? A meta não é atingida porque o objetivo que foi contratado não foi atingido. Na obrigação de meio, o que o contrato impõe ao devedor é apenas a realização de uma atividade rumo a um certo fim, mas sem o compromisso de atingir. O objeto do contrato, nesse caso, se limita àquela atividade, de modo que o devedor tem de empenhar-se na procura do fim que justifica o negócio jurídico. E aí ele tem que agir com zelo e de acordo com a melhor técnica e com a melhor ciência de sua função ou de sua atuação. A frustração, nesse caso, né, do objetivo visado, não configura propriamente o objetivo, né, ou inadimplemento. Por quê? Ele está lidando numa atividade cuja natureza é de meio, então ele não tem que alcançar necessariamente aquele fim. Somente haverá inadimplemento quando a atividade devida for mal desempenhada, nesse caso, né? Então, aí que vai aquela configuração da culpa no sentido penal, né? A negligência, a imperícia, a imprudência, né? Que é devidamente configurada. O contrato de prestação de serviços médicos, então, ele provoca, ou ele trabalha, ele lida com um tipo de obrigação tipicamente
de meio e não de resultado, exceto em algumas situações bastante específicas, né? Algumas vezes, por exemplo, a realização de raio-x é resultado, exames laboratoriais, resultado, cirurgia plástica puramente estética, resultado. Então, o inadimplemento é de não alcançar aquele fim que foi oferecido, né? Ou que foi estabelecido na relação contratual. A frustração do fim do serviço prestado, nesse caso, se configura como um inadimplemento contratual. Então, você vê que é bastante complexa essa relação que envolve o erro médico, né? Ela tem várias nuances, várias dimensões. Mas, essencialmente, né, quando a gente está diante de uma ação indenizatória, essa questão do ônus da prova, ela se torna, assim, eu diria que basilar, né, na relação processual. E aí a gente, de novo, lança a mão do Código de Processo Civil, que trabalha com os critérios para lidar com essa dimensão do estabelecimento da responsabilidade, né, da configuração da responsabilidade objetiva. E é bom saber, assim, né, aplicando-se essas regras em uma ação comum de direito, de indenização por descumprimento de contrato de resultado, fica a cargo do autor a prova, tanto do descumprimento do contrato, do prejuízo sofrido e do nexo causal entre este e o descumprimento da obrigação. Para o direito civil, culpa é sempre a omissão de uma cautela que o agente necessariamente deveria ter observado, né? Aí a gente precisa sempre pensar que não se abre mão da configuração da responsabilidade ou da responsabilização do profissional. No caso da violação do dever contratual, não tem a vítima que provar a culpa do inadimplemento, porque decorre ela naturalmente do próprio desrespeito ao dever de cumprir a obrigação negocial, né? Aquela obrigação que foi acordada, né? Que foi pactuada entre as partes. Aí, no caso de fundamentação jurídica, para uma ação comum, né, de tribunal, o artigo 951 do Código Civil, não basta ao ofendido demonstrar a lesão que lhe adveio do tratamento médico. A responsabilidade indenizatória funda-se na culpa em concreto e não apenas na frustração do tratamento dispensado ao paciente. Então, a culpa do médico, pela natureza do contrato que firma com o cliente, somente será configurada quando os seus serviços tiverem sido prestados fora dos padrões técnicos, não pelo fim alcançado necessariamente. Por isso, o fato constitutivo do direito de quem pede indenização por erro médico assenta-se no desvio de conduta técnica cometido pelo prestador de serviços. Com esse desvio, aliás, como esse desvio é uma situação anormal dentro do relacionamento contratual, não há como presumir, né? Cumprirá ao autor da ação prová-lo adequadamente. Aí o Código de Processo Civil 476 estabelece, né, como funciona. Quando o paciente se diz vítima de erro médico, na verdade, está apontando o inadimplemento da prestação devida, aí com o uso de todos os meios técnicos, né? De novo, cabe sempre ao autor o ônus de provar o inadimplemento do réu, genericamente falando. A conduta irregular do médico é a um só tempo o inadimplemento e a culpa, razão pela qual o autor não se desobriga do ônus processual de prova, senão comprovando a conduta culposa do médico. Salvo, é claro, naquelas hipóteses excepcionais de contratos médicos de resultado, como eu já disse acima, né? Se é uma relação de resultado, muda totalmente essa configuração, né? Agora, existe um problema nisso, né, que é essa questão da configuração da culpa no caso concreto, porque o Código de Processo Civil, ele obriga sempre o juiz, né, a recorrer à nomeação de perito, né, o busque a prova pericial. É lógico que também todo bom advogado, né, todo bom operador do direito já vai cravar na sua exordial
a necessidade, né, de que se estabeleça, além de todas as provas documentais que ele possa fornecer na formação do processo, que também ele vai pedir que o juiz nomeie, né, se não se ver, se vir, melhor dizendo, se não se vir convencido pelas provas documentais, que nomeie a perícia em órgão próprio para isso, né? E aqui eu quero fazer uma observação que também é muito importante para os profissionais do direito. Algumas vezes, nós, advogados, nos vemos um tanto que órfãos quando o juiz nomeia um perito, né, ou atende mesmo uma solicitação que é nossa e do polo passivo, para que se nomeie um perito. Porque quando o perito emite o laudo, mesmo que o laudo foi baseado num questionário cujas perguntas foram orientadas pelos dois polos, o advogado não é técnico na área médica, ele não conhece a terminologia própria da área médica, ele não domina a linguagem própria e, às vezes, ele fica meio sem saber o que fazer quando, né, no laudo, né, diz tudo contra aquilo que ele argumentou na formação do processo. Nesse caso, eu aconselho qualquer advogado a que tenha a possibilidade de uma segunda opinião, e ele pode, né, processualmente está previsto, né, ele pode recorrer a isso, né, mas que ele tenha algum tipo de parceria médica, né, assessoria médica, a quem possa recorrer para que ouça-se uma segunda opinião para além daquela do laudo do IMESP, por exemplo, né? Então, porque o valor do laudo, nesse caso, que sai do perito, o laudo pericial, está na força de convencimento dos dados que o perito conseguir levantar a partir da ciência que ele domina. Mas, assim, para quem lida no direito, existem outras questões que eu acho que não são convenientes serem ditas aqui, né? São próprias da prática jurídica, né? Da prática de tribunais, que o advogado será sempre melhor em seu mistério, em seu trabalho, em sua atuação, se ele puder contar com alguma assessoria médica para além daquela dos órgãos públicos, né? Então, como nós já vimos, a culpa se apura no processo de indenização por dano de responsabilidade médica, além do dolo, né, da vontade delituosa, né, criminosa de lesar. Compreende as formas de negligência, imprudência e imperícia e, como eu já disse antes, nunca presumido, né? Isso tem que sempre ser demonstrado em todos os casos. Bem, pessoal, eu tenho a sensação de que eu falei muito e eu acabei de dar uma olhadinha no relógio, estou falando há mais de 50 minutos. Ah, mas tá Mas, ótimo, tá ótimo. Muitíssimo obrigado, doutor Newton. Uma, dando um exemplo, tudo bom, doutora Sara? Tudo bom? Pode abrir o microfone se quiser. Boa noite a essa oportunidade seleta de estar ouvindo o doutor Newton. Um prazer ouvi-lo, doutora Sara. técnico de mão cheia, como a gente costuma dizer, não é verdade? Muito obrigado. Doutora Sara, que é do trabalhista, mas tem um bichinho do direito médico que está rondando ela, que está levando ela para essa nova seara. Então, seja bem-vinda aí ao direito médico, onde tudo tem que ter prova, onde a prova tem que ser muito robusta, tem a prova subjetiva, objetiva, então você tem muito mais perito, muito mais palavrão médico. Verdade. Mas, com certeza, com o doutor Paulo encabeçando e fazendo toda essa boa ação, como eu costumo dizer, e como bem propriamente o doutor Newton ressaltou, os princípios que permeiam essa demanda não são princípios da vingança, são princípios da equidade e da solidariedade. Então, que a gente possa ser instrumento, que a gente possa fazer com que as pessoas
conscientizem disso. E um médico que, com certeza, o doutor Paulo já considero de grande monta, nos enaltece na nossa profissão e nos faz nos sentir especiais e valorizados, ao invés de discriminação ou qualquer outra sorte. Até porque na minha família também o que tem de médico não é brincadeira. Então, estamos muito felizes dessa participação, viu? Deus abençoe. Verdade. Mas é justamente como o doutor Nilton estava comentando, não é questão de perseguir o médico. Eu sou formado em Direito, me formando em Medicina, e como quem vai praticar medicina, como quem recebe medicina, paciente eventualmente e tudo mais, todo mundo quer a melhor medicina possível para cada caso. Você não vai ter em todos os casos o melhor desfecho, o desfecho que nós gostaríamos, mas nós queremos justamente promover as melhores práticas. Exatamente, doutor. Práticas não tão boas assim têm que ser levadas a público, têm que ser levadas à discussão, não para perseguir, maltratar o médico, mas justamente para ajudar ele a melhorar, para ajudar a trazer uma luz diferente, para fazer com que os médicos também se preocupem de ter acesso à melhor informação Afinal de disponível. contas, nós estamos lidando, doutor e doutora Sara, com um bem maior que a vida, um bem disponível. Com certeza. É um bem elevado. Então, todo o cuidado, como se diz na linguagem popular, todo o cuidado é pouco. Então, é desejável que os profissionais médicos tenham o mais alto grau de formação, que eles empenhem, eles envidem os melhores esforços e intenções pelo bem do seu paciente. Isso é inegociável. E como nós temos visto, inclusive, né, a gente vê até na televisão, em vários desses documentários que tem nos vários canais, os médicos normalmente seguem por este caminho, né? A revelia da falta de melhores condições, de insumos, de equipamentos, né, de instrumental, os médicos dão o máximo de si mesmos para a preservação desse bem maior que é a vida daquele que é atendido por eles. E parecido com o direito, né, há uma intersecção. O direito também é uma atividade meio, né? O contrato de prestação de serviço jurídico, essencialmente, é de meio, salvo em algumas ações que são muito diretivas e específicas, mas não há certeza que nós, ao final de um processo, obtenhamos o êxito que nós e o nosso cliente desejam, por mais que nós usemos a melhor técnica, né, o melhor conhecimento, o melhor do direito, o mais avançado que haja em termos de decisões dos tribunais colegiados, mas mesmo assim pode ser não favorável ao desejo do nosso cliente. Perfeito. Perfeito, muitíssimo bom. Estamos caminhando para o final. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar pelo chat, pode abrir câmera se quiser. Eu vou passar a pergunta tanto para o doutor Nilton como para a doutora Sara. Muita gente ainda vai ver no YouTube, em outros canais. Onde que nós encontramos vocês? Como que a gente encontra o doutor Nilton? Bem, eu posso ser encontrado nas redes sociais. Os meus perfis, normalmente, eles têm esse nome, Nilton Lima. Então, no Facebook é especificamente Nilton Lima. No Instagram é nilton.lima_adv. E também tem o meu telefone, que as pessoas podem entrar em contato pelo WhatsApp, caso queiram fazer alguma pergunta, queiram comentar alguma coisa sobre o tema de hoje. O meu número é o 96712-4538, DDD 11, São Paulo, Grande São Paulo. Perfeito. Doutora Sara, onde te encontramos? Então, através
também dos nobres colegas, né? Creio que todos os dois já possuem meu contato, será também fácil acessar através do Instagram. Temos a oportunidade de fazer o que os advogados têm buscado fazer nas redes sociais, né? Informar de forma com a linguagem mais acessível, e é o que a gente tem buscado nessas vias das redes sociais, do Instagram, do Facebook. Então, tenho página do escritório, do Arandas e Holtz Advocacia, no Instagram e também no Facebook. E, obviamente, o contato de celular, que os nobres colegas também já possuem, e fiquem à vontade, para quando puder, eu sempre conto com eles. Perfeito. Então, muitíssimo obrigado a presença de vocês. Um caos, um último caos, que sempre tem que ter, né? Então, uma médica recentemente faz uma cirurgia bariátrica enorme, tira um monte de gordura, tira um peixe deste tamanho de gordura do paciente, de pele e tudo mais, e resolve fazer uma dancinha para colocar no TikTok. Então, ela pega e começa a fazer uma dancinha com a gordura do paciente que ela tinha tirado entre o procedimento cirúrgico. Você não tem a identificação do paciente, você não tem um dano efetivo, você não tem ninguém morreu, ninguém perdeu alguma funcionalidade, mas você está ferindo a ética, médica, você está ferindo um mínimo de decoro que você tem que ter na profissão. Exatamente. Então, mesmo não identificando, faz parte de um mínimo moral, faz parte de um mínimo ético. E, atualmente, mas, Paulo, até ontem nunca deu esse tipo de problema, agora vai dar. Nós temos novas relações jurídicas, humanas, pessoais. Mas eu fiz isso, tem 30 anos que eu faço isso no hospital, nunca deu problema. Por que agora deu? Agora vai começar a dar, doutor. Exato. Tem que tomar mais cuidado. É importante que as pessoas compreendam que a sociedade ela evolui e, junto com a evolução da sociedade, o direito também. E direito aqui em sentido amplo, né? Por exemplo, hoje nós temos a figura no direito da paternidade afetiva. Eu não gerei aquele filho biologicamente, eu não o adotei formalmente, mas eu tenho um afeto, um carinho tal que eu posso requerer a paternidade daquele filho, ou o contrário também, né? Então, veja que interessante, né? É uma coisa que parece absurda, porque lida com o campo da subjetividade do indivíduo, mas é para onde a sociedade tem evoluído. Então, nós temos que considerar isso como, mesmo costumes comuns. Antigamente, na minha infância, era comum que você tratasse as pessoas por certos traços físicos ou étnicos, e isso não significava nada, porque era socialmente aceito. Hoje, porém, mudou tudo, a configuração é outra. Então, é preciso que as pessoas compreendam essas mudanças, né? Hoje, inclusive, teve uma notícia, não sei, desculpe se eu já te interrompi, mas havendo com essa questão de paternidade, uma notícia que comumente, geralmente as pessoas entendem que os filhos ou os pais biológicos são considerados maiores ou melhores do que os pais adotivos, quando na verdade não há. Mas esse é um julgamento precipitado e média, né, da média da sociedade. E hoje foi difundido largamente, ao ponto de eu ver em diversos Instagrams de colegas, etc., que a justiça do sul do país, salvo engano, não lembro precisamente de qual localidade, mas eu já estava acompanhando esse caso porque foi noticiado, né, nesses canais da Record, etc., etc. A justiça, numa briga muito acirrada e com um pano para a manga para ambos os lados, deu a guarda
para os pais adotivos, em detrimento dos pais biológicos, exatamente por esse mesmo aspecto do afeto. Exatamente. Sim. Verdade. Exatamente. Conversa está ótima. Certamente vamos marcar outros dias para Vai ser um continuar prazer. essas conversas todas. Tá bom? Gente, Muito bom. muitíssimo obrigado. Eu que Até agradeço. Boa mais. noite para vocês. Obrigado a todos. Boa noite. Fechando aqui a gravação.